Aquilo que se verifica é, de facto, que no caso dos jogos sociais há um antigo monopólio, não é isso que estamos propriamente a pôr em questão. A verdade é que hoje esse jogo social em Portugal atinge valores muito, muito elevados. Aliás, o SES, o Dr. Francisco Assis, ainda recentemente referenciou essa matéria. Para darmos uma ideia, a nível das raspadinhas, em Portugal gasta-se 10 vezes mais per capita do que em Espanha. Isso cria, de facto, enormes... Por um lado, há um problema social que deveria ser resolvido, mas a verdade é que isto representa daqui uma enorme receita. Essa receita, na distribuição que é feita, já perceberam, pelo documento que nós apresentamos, como é que ela é feita, e que o que nós entendemos é que devia haver uma territorialização daquilo que é o excedente relativamente ao jogo. E aquilo que nós verificamos é que o montante que vão transferir para a Câmara Municipal do Porto, ao abrigo dessa descentralização, causa diretamente um déficit de 7,2 milhões de euros por ano. É normal que perante essa situação que nós pretendamos ver redistribuição e também a descentralização em matéria daquilo que é uma receita que deve servir essencialmente exatamente para quê? Para mitigar os problemas sociais. Esta matéria é relevante. Tanto é relevante que relativamente aos Açores e à Madeira, já foi feita esta alteração. Portanto, o Governo já teve sensibilidade relativamente à Madeira e aos Açores, está aí as verbas, de fazer este acerto. Eu apenas a sugestão que fazia, e acho que a sugestão é muito consentânea com aquilo que o Sr. Presidente disse, era que nós não referíssemos sequer... Eu sentir-me mais confortável se da parte resolutiva se tirasse através de um modelo equivalente ao utilizado no FEF. Eu acho que a proposta não perde nada do seu conteúdo. Estou de acordo. Porque diz a contemplar uma repartição equilibrada e equitativa por todos. E explico já porquê. Porque há uma componente da conta que tem que ser incorporada, mas tem mesmo que ser incorporada para ser transparente. É que também é verdade que deste dinheiro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa são pagos apoios sociais do Estado na cidade de Lisboa, que noutros municípios são pagos pelo Orçamento de Estado. Agora, o que é preciso é fazer a conta, porque eu também desconfio que ainda assim isto fica desequilibrado. Não fica tão desequilibrado como se isto não existisse, mas ainda assim acho que fica desequilibrado. Agora, tem que haver transparência e eu preferia que nós não nos comprometêssemos com um modelo em concreto. Nós verificamos isso, todo o país verificou isso, quando houve o problema da pandemia nos lares. Nós aquilo que verificamos foi que a cobertura, a rede de lares de idosos em Lisboa, tinha uma capacidade de resposta extraordinária relativamente à pandemia, exatamente porque grande parte da rede é da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Nós verificamos. E, portanto, esta não é uma medida para o Porto, isto é uma medida de solidariedade, já que se fala tanto em descentralização. Não se podem só descentralizar os ónus, tem que se buscar também a receita. Quanto ao princípio, estamos perfeitamente de acordo. De facto, tratando-se de verbas de jogo nacionais, estas receitas devem ser distribuídas de forma equitativa por todo o território nacional, e a componente que está dirigida à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa claramente tem uma componente regional muito forte e, portanto, distorce essa equidade. A minha sugestão ia um pouco no sentido da sugestão do Sr. Vereador Manuel Pizarro, que é retirar daqui da proposta a referência ao Fundo de Equilíbrio Financeiro. Não só pelas razões que já aqui foram referidas, mas por outro tipo de razões. É que, e aí tem um bocado a ver com a minha visão do mundo, o facto é que as verbas do jogo vão para a Santa Casa da Misericórdia, não vão para o município de Lisboa. E é diferente. Uma coisa é o município, que é uma instituição do Estado, não central, mas do Estado, da estrutura administrativa do Estado, e outra coisa são as Santas Casas da Misericórdia, que são instituições de solidariedade social de outra natureza. E eu acredito que uma excessiva concentração de verbas e de funções no Estado é um erro, que é preferível deixar estas instituições que estão no terreno, que conhecem o terreno, ter um papel mais forte e, portanto, ao retirar daqui a referência ao Fundo de Equilíbrio Financeiro, retirava-se também a implicação que o destino devia ser os municípios. Porque não tem que ser os municípios, na minha opinião, aliás, deviam ser as Santas Casas da Misericórdia locais por todo o país. Era a alternativa. Também não quero limitar as opções colocando aqui isso. E, portanto, a minha sugestão era retirar qualquer referência ao Fundo de Equilíbrio Financeiro e aos municípios em si, porque
depreende-se daqui que o dinheiro iria para os municípios, enquanto, na minha opinião, deveria ir para as Santas Casas da Misericórdia e outras instituições semelhantes por todo o país. Essa é uma dificuldade. De facto, há muitos municípios, há muitos concelhos do país onde as Santas Casas ou não existem ou se tornaram inoperacionais por razões disto mesmo. Deixaram de ter qualquer função. Transformaram-se em coisas residuais. E, portanto, a mim, tirar ao FEF parece-me bem. Também, logicamente, que eu não estou a dizer que isto devem ser receitas municipais, não estou a dizer isso. Devem encontrar-se instituições, deve ser uma verba que deve ser canalizada para os concelhos, para os vários concelhos, de tal maneira que esses concelhos possam encontrar instituições que complementem as funções do Estado. Se for para defender que seja uma distribuição por todos os municípios, eu acho que a Câmara do Porto deveria defender que a Associação Nacional de Municípios também fosse ouvida sobre o assunto. Em segundo lugar, para recordar que, de facto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem um modo de funcionamento diferente, porque o seu presidente, por exemplo, é nomeado pelo Governo. Pronto, a Santa Casa da Misericórdia assume, como já aqui foi referido, várias funções que são da segurança social e não apenas, digamos, a atividade normal de qualquer misericórdia. Por isso, todo este processo tem que ser tido em conta. Naturalmente, tem que ser reformulado, ou deve ser reformulado. E eu creio que não é tão fácil como isso uma decisão nos termos em que estava esta proposta inicial. Vou tentar consensualizar aquilo que o Sr. Vereador Manuel Pizarro e o Sr. Vereador Almeida aí referiram. Eu propunha que contemplar uma repartição equilibrada e equitativa por todos os concelhos do país, assegurando assim a justa repartição. Ao dizermos por todos os concelhos, resolvemos esta questão. Estão de acordo? E será assim que irei colocar à votação. Estão de acordo? Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção decidida.